Sabe quando a gente tenta esquecer alguma coisa? Empurrar para debaixo do tapete? Pois é. Agora, imagina quando um país inteiro faz isso com as partes mais brutais da sua própria história. Uma antologia de terror que está dando o que falar defende que essas histórias não somem, não. Elas fermentam. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Essa aqui é a capa de Horrores de um Brasil Esquecido. A frase que abre o livro já dá o tom de tudo. Há horrores que não se inventam. A ideia por trás disso é de arrepiar, porque ela diz o seguinte: os monstros que a gente vai encontrar aqui não são pura ficção. Eles sempre estiveram por aí, sabe? Escondidos no silêncio da nossa história, só esperando para serem encontrados. Esse projeto é uma verdadeira escavação do macabro, organizado pelo Bruno Hillemi, que reuniu um time de autores para essa missão. E olha o nome da editora, Cemitério das Letras. Não tinha como ser mais perfeito, né? Uma editora com esse nome para uma obra que literalmente desenterra os nossos mortos. E isso leva a gente direto para o coração da obra, para a tese principal dela. Essa ligação profunda e assustadora entre o horror como gênero literário e a amnésia como um projeto de nação. Essa citação do prefácio é de uma força visceral. Ela é a chave de tudo. A ideia de que esquecer não é apagar, mas sim deixar apodrecer. É como se o que a gente ignora não morresse. Pelo contrário, virá outra coisa. Algo mais perigoso que fica pulsando debaixo da terra, debaixo da nossa normalidade. Então a grande sacada do livro é essa. O verdadeiro combustível para o nosso terror não vem de fora. Não são fantasmas ou demônios importados. Ele nasce aqui mesmo, do nosso esforço consciente de não encarar as nossas próprias feridas. A verdadeira assombração é o nosso passado mal resolvido. E essa metáfora aqui ilustra a consequência disso de um jeito brilhante. A nação como um corpo. Um corpo cheio de feridas abertas que nunca fecham porque a gente se recusa a tratar delas. E o que acontece com ferida aberta? Ela lateja, infecciona e, claro, gera monstros. Certo. Mas então, de onde exatamente vêm esses monstros? O prefácio não deixa dúvida. Ele aponta direto para as veias abertas e sangrentas da formação do nosso país. O livro identifica 4 traumas principais. O massacre dos povos indígenas, que na verdade nunca acabou, a violência da escravidão que ecoa até hoje na nossa estrutura social, as chacinas de camponeses no sertão, aquelas histórias que não entram nos livros de história, e, claro, as vítimas da ditadura que tiveram seus corpos e suas histórias roubados. Cada um desses silêncios, a obra argumenta, é um solo fértil para o horror. Fica bem claro, então, que a proposta aqui é criar um panteão de monstros genuinamente brasileiros. Criaturas que não poderiam existir em nenhum outro lugar do mundo, porque elas nasceram das nossas dores, dos nossos silêncios, da nossa violência particular. Mas, beleza. Como é que toda essa teoria se transforma em literatura de verdade? Vamos dar uma olhada agora em como os autores da antologia dão corpo e voz a esses horrores. Essa antologia é tipo um mapa do Brasil assombrado. E no Pátio das Almas, o Gustavo Fortunato leva a gente para o sertão. Mais um sertão onde a violência e a miséria deixaram fantasmas famintos. Já o Lucas da Silva Tavares nos joga na Amazônia para acordar o Mapinguari, que aqui não é só um bicho, é a fúria da própria natureza contra a nossa ganância. Cada conto ancora o sobrenatural numa dor muito específica, muito real. Olha só que exemplo poderoso no conto da Kesha Brasil. Ela pega o Curupira, o guardião das matas, e coloca ele no meio da lama tóxica de Brumadinho. O verdadeiro terror aqui não é o monstro em si, mas a pergunta que ele traz. O que acontece quando um protetor da vida vê tudo ser destruído pela negligência humana? Ele vira um vingador. O nosso folclore se transforma num espelho do nosso próprio fracasso. E aqui, outra lenda regional que ganha uma nova vida, o Cabeça de Cuia. Ele nasceu de uma maldição depois de matar a própria mãe num ataque de fúria por causa da fome. Ou seja, ele é a personificação do desespero. A história mostra como a miséria, o abandono, podem criar monstros dentro da nossa própria casa e transformar uma tragédia familiar numa assombração que vaga pelos rios para sempre. Chegando ao final, a gente entende que essa coleção de contos é, na verdade, uma espécie de espelho. Um espelho todo trincado, torto, mas que justamente por ser assim, acaba mostrando uma imagem muito mais honesta do Brasil. A grande ideia é que quando a gente olha para esses monstros, não estamos vendo só fantasia, estamos vendo um reflexo da nossa própria identidade como nação, uma identidade toda fragmentada pela violência, silenciada pela nossa memória seletiva e que está sempre correndo risco de se apagar. E o livro deixa a gente com essa pergunta que é brutal. O que dá mais medo, afinal?
Morrer ou ter a sua história totalmente apagada, ser condenada a existir só como uma ruína, um eco, uma assombração? É uma pergunta que fica martelando na cabeça. E a análise se encerra com um alerta final, quase um sussurro no nosso ouvido. A sensação que fica é que os horrores desse Brasil esquecido não estão presos no passado, nem só nas páginas de um livro. Segundo a obra, eles são uma presença viva. Eles estão aqui, à nossa volta, e respiram com a gente.